alunos, tudo bem aí? Espero que sim! Na nossa aula de português de hoje, vamos falar sobre textos argumentativos. No plano de estudo tutorado, volume 7, professoras Ana Paula e Cira, segunda semana. Textos argumentativos são usados para expressar a opinião do autor, devendo conter alguns argumentos válidos que sustentem sua opinião apresentada. Textos argumentativos apresentam como principal objetivo o convencimento do leitor com relação às ideias que são apresentadas em seu conteúdo, devendo, portanto, ser clara e apresentar riqueza lexical. O texto desse tipo pode ser trabalhado com relação a quaisquer opiniões, mas profissionalmente é bastante usado na área do direito, por exemplo. Podem ser escritos a partir da dissertação objetiva em terceira pessoa do plural, ou ainda da dissertação subjetiva em primeira pessoa do singular. Quando construído a partir da dissertação objetiva, o autor não se identifica com o leitor, apresentando argumentos de forma impessoal, conferindo ao texto a sensação de imparcialidade, ainda que expressando a opinião do autor. Quando da dissertação subjetiva é usado, como mencionado anteriormente, a primeira pessoa do singular, de forma que fica bastante evidente que a opinião é do autor do texto, mesmo que com o uso da dissertação objetiva também seja a opinião do autor. É preciso lembrar que, apesar de haver duas formas de construção do texto argumentativo, deve-se escolher uma e segui-la até o final. O texto dissertativo objetivo, quando aplicado à argumentação, ajuda a construir um texto mais forte, dando a impressão de que a opinião é de todos e não apenas do autor. Constituição de um texto argumentativo. O texto argumentativo é construído a partir de um parágrafo inicial, curto, que apresenta a ideia, mas sem deixá-la clara. A partir de então, o autor deve passar a desenvolver as suas ideias, fazendo uso de argumentos verdadeiros, fundamentados e convincentes, podendo ainda fazer o uso de exemplos claros. É preciso ainda que contenha contra-argumentos, para que não seja possível uma interpretação dúbia do conteúdo apresentado. Seu fim se dá por meio de um parágrafo em que expressamos a ideia-chave da opinião, apresentando uma conclusão ou ainda uma resposta ao qual foi apresentado no primeiro parágrafo introdutório. Diante disso, definimos a estrutura dos textos argumentativos como a introdução em que apresentamos a ideia principal, o desenvolvimento em que fundamentamos e desenvolvemos o que foi apresentado no início, e por fim, a conclusão, que apresenta uma possível solução ou ainda uma proposta ou síntese para o texto. Os argumentos que compõem um texto argumentativo e são usados na construção e fundamentação dele podem ser de comparação, dados históricos, dados estatísticos, pesquisas, causas culturais ou socioeconômicas, depoimentos, entre outros, desde que ajudem a fortalecer com fundamento a opinião defendida pelo autor. Exemplos de textos argumentativos. Ensaios filosóficos que defendem uma ideia com argumentos. Ensaios científicos que explicam propostas a partir de dados, estudos e provas. Monografias históricas com visões de determinados fatos. Artigos de opinião. Manifestações de grupos profissionais defendendo seus interesses, entre outros.
você é capaz. Atividades. Agora que você já aprendeu sobre texto argumentativo, faça as atividades de português do 7º PET. Segunda semana, páginas 4, 5, 6 e 7. Dúvidas? Procure sua professora. Enviei um abraço virtual. Espero que vocês recebam. Um super beijo. Até a próxima aula. Tchau!